A existência humana é o território onde as contradições estão todas presentes. A vida é cheia de contradições. É aquele momento em que você descobre que você está inadequado. Você sabe disso. Em muitos momentos da sua vida, você age e depois que age, olha para a sua ação e descobre, gente, eu não tenho nada a ver com aquilo que eu fiz. Agora, já que nós não podemos nos livrar, já que a vida humana será sempre um território de contradições, porque nós somos limitados, eu não tenho como retirar as contradições do meu contexto, você não tem como retirar do seu, mas nós podemos aprender a viver minimizando o poder que elas têm sobre a nossa vida. Basta a gente ficar um pouco mais atento a nós mesmos, àquilo que nós estamos fazendo, não é verdade? Precisa ser sempre uma vida de reflexão. Aliás, o autoconhecimento, ele só acontece toda vez que nós nos dispomos a refletir sobre quem a gente é, o que a gente está fazendo, onde é que a gente está. O primeiro passo para a gente se transformar na pessoa errada é a gente estar no lugar errado. Pode observar, muitas pessoas começaram a dar errado na vida porque não souberam escolher o lugar que ficaram. Não souberam ter, não souberam direito fazer aquela escolha para poder contextualizar-se melhor, para poder viver melhor as suas vidas. Então, refletir a vida é a gente, de alguma maneira, ajudar a diminuir essas contradições. E a gente fica mais feliz à medida que nós estamos mais reconciliados com a própria vida. Significa que toda vez que eu diminuo essas contradições, toda vez que eu começo a identificar que eu estou em consonância com a vida, estou vivendo o movimento certo, eu começo a ficar mais satisfeito. E é natural que seja assim. É como se você estivesse um pouquinho mais encaixado no seu lugar. Não para ficar acomodado, mas para sentir-se confortável. Ser feliz é a gente viver confortável na gente mesmo. É você estar satisfeito, sendo quem você é, fazendo o que você está fazendo, estando ao lado de quem você está, acreditando no que você acredita, trabalhando onde você realmente se identifica. Quando você descobre que você pode ser melhor, que você não precisa viver essas contradições o tempo todo, que você pode buscar uma coerência maior e que o processo de crescimento, ele consiste em você iluminar constantemente a sua vida, para você identificar onde é que estão as suas incoerências e a partir dali você fazer uma mudança. Um exemplo. Quantas vezes você fica inadequado com uma pessoa? Você sente que está desagradável estar com aquela pessoa. Alguma coisa de errado existe entre você e ela. Existe uma inadequação. Vamos tentar melhorar. Vou dar passos, vou fazer esforços para que eu possa ter uma convivência com a pessoa que está do meu lado. E de repente, quando você se abre, quando você se permite a fazer as pazes com esse contexto que está desagradável, é como se você retirasse um peso de dentro de você. É por isso que a gente acredita que o perdão é uma atividade, poderíamos dizer assim, terapêutica. Porque toda vez que a gente perdoa, a gente diminui a incoerência. Você diminui a contradição. Já que nós queremos estar de bem com o mundo, eu não posso permitir que no meu ambiente de trabalho eu trate mal as pessoas que estão ali. Que eu seja um empecilho para a felicidade do outro. Sabe, minha gente, isso é muito sério. De vez em quando, se a gente não toma cuidado, a gente se transforma num empecilho da felicidade do outro. É tão ruim quando você descobre que alguém está sendo um empecilho para a sua felicidade, às vezes por pura maldade. O outro, de repente, joga sobre você uma série de coisas ruins. De repente, o outro começa a depositar em você todos os ódios que ele tem, todas as indisposições que ele tem. É tão ruim, não é verdade? Então, se a gente sabe que isto é ruim, por que a gente vai fazer com o outro?
Não é verdade? Se a gente não gosta quando o outro nos maltrata, quando o outro nos humilha, se a gente não gosta quando o outro nos trai, quando o outro mente para nós, por que nós vamos fazer a mesma coisa? Se nós não gostamos de ser desprezados, por que nós vamos desprezar? Quando a gente começa a levar isso a sério, Deus atua de maneira tão interessante no nosso coração, que Ele até nos fortalece para enfrentar um pouco mais as dificuldades, os desajustes do mundo. Porque a gente precisa estar um pouco imune a tudo isso, né? Senão a gente sofre demais. Pode ser que hoje o seu coração esteja necessitado disso. Hoje eu estou pesado, esses dias eu estou pesado. A vida tem sido difícil para mim. Pode ser que a razão seja essa. Você está inadequado. Você está com muita contradição dentro do coração. E o coração, para ser feliz, ele precisa estar, no mínimo, lutando para vencer as contradições. Em muitos momentos da minha vida, eu já fui uma pessoa muito pessimista. Na minha adolescência, eu tive um momento da minha vida em que eu era um suicida em potencial. Sabe por quê? Porque eu não tinha canalizado bem a minha melancolia. Eu sou naturalmente melancólico. Eu fico naturalmente, eu me entristeço com muita facilidade, da mesma maneira como me alegro também com muita facilidade. Então todos os meus sentimentos são muito extremados, eu preciso tomar muito cuidado para eu ter um equilíbrio emocional no meu dia a dia. Porque eu costumo dizer que eu não tenho cercas. Tudo que é ruim me atinge muito e tudo que é bom me atinge muito também. Eu sou um território que não tem muito cercado. Tudo chega com muita força sobre mim. Eu precisei e estou precisando o tempo todo aprender a lidar com esse meu jeito de ser. Mas eu identifico que hoje, nesse tempo da minha vida, nesses últimos anos, Deus tem me dado uma graça muito grande de aprender a lidar com tudo isso. Porque eu sinto que eu preciso o tempo todo reconciliar essas contradições no meu coração. Você não imagina o quanto é difícil muitas vezes a gente ser quem a gente é, fazer o que a gente faz. É uma carga muito pesada. Eu fico pensando, se eu não tiver este equilíbrio hoje, se Deus não for o centro da minha vida, fica muito difícil viver. Aí eu deixo de dar a minha melhor parte. Eu deixo de oferecer aquilo que em mim vale a pena. Eu não quero. A mesma coisa acontece com você. Numa escala diferente, numa proporção diferente, mas acontece. Você também tem um mundo ao seu redor esperando de você. Você também tem que dar conta da sua vida, dar conta de ser quem você é, de fazer o que os outros esperam que você faça, de corresponder muitas vezes às expectativas dos outros, e você muitas vezes se sente pesado para dar conta de tudo isso. Pode ser que você esteja infeliz assim. Pode ser que a sua infelicidade esteja como um dia foi na minha vida. Não tenha medo de olhar para você mesmo. Enfrente-se. Lide com suas carências, lide com suas mazelas. Por pior que seja o seu estado, por pior que esteja hoje o seu coração, se você se aproxima com honestidade diante de Deus, tenha certeza que você será muito bem recebido por Ele. Porque Deus gosta de gente assim, verdadeira, sem máscaras, sem hipocrisias. Tem contradições aí no seu coração? Não se preocupe. No coração de todo mundo tem. O que você não pode permitir é que elas prevaleçam sobre o seu desejo de mudar. Todos nós estamos mergulhados em contradições. A vida humana é assim. Alguns mais, outros menos. Este traço da vida está em todos nós. Nem sempre fazemos o bem que nós queremos fazer. Nem sempre somos o ser humano que a gente gostaria de ser. Permita que hoje Deus venha entrar na sua história, na sua vida, para lhe ajudar. Deixe que hoje Deus venha ser o seu auxílio.